Eu sonhei que isso foi em 1996. Eu sonhei que eu estava morando em um apartamento bem parecido com esse meu, numa altura mediana, mais ou menos assim, no terceiro andar. E eu chegava na janela e eu via uma multidão passando. E eu só via essa multidão passando. Aí em seguida, como se fosse assim outro dia, eu via a multidão passando de novo e aí eles me chamavam. E eu não ia. Aí eu olhei pro teto do apartamento. Tinha como se tivesse aberto um buraco no teto. E eu olhei e eu vi um sinal. Eu vi um sinal, um símbolo. E uma voz falou pra mim, uma voz tremenda, um negócio assim que eu não sei explicar. Falou assim: esse é o sinal do fim dos tempos. E como era esse sinal? Era um círculo, era um círculo com uma bola no meio. Era um círculo com uma bola no meio. E essa voz foi uma coisa assim surreal. Quando ela falou comigo, parecia que eu senti tudo quanto é sentimento de uma vez só. Foi uma coisa tremenda, muito forte. Aí em seguida que eu vi esse sinal, eu me vi já em seguida em outro lugar. Eu estava como se fosse uma igreja improvisada num barracão, com um altarzinho bem baixo. Estava todo mundo ajoelhado e eu era o único de pé. E de repente todo mundo começou a sair correndo dessa igreja, né? Aí eu saí por último. Aí a gente estava num lugar no meio do mato, alguma coisa assim, alguma coisa meio improvisada. E tava todo mundo correndo desesperado para tudo quanto é lado. Aí eu olhei para o céu e vi um monte de nave, um monte de nave. Eu vi um monte de nave assim mais escuras, né? Era noite, eu vi o céu escuro. Eu vi um monte de nave, quando eu vi a silhueta das naves e vi uma nave branca, quase que em formato de T, andando bem vagarosamente assim, mas já estava cheio de naves. E eu escutei uma voz me dizendo assim: a hora é agora. Aí eu senti aquela sensação de novo, aquela sensação forte de novo. Foi uma sensação assim boa, mas era uma coisa assim inexplicável de dizer, de traduzir. Olha, eu já ouvi todos os áudios lá das suas consultas. E uma coisa assim que eu achei uma coincidência muito estranha é o meu sentimento de não pertencimento, que eu tenho muito, e a vontade de se isolar, de ir para o meio do mato. Eu meio que não aguento a sociedade, então dá muita vontade de fazer isso. Eu sinto que a minha vida aqui não faz sentido. Eu sinto uma certa sensação de que eu estou atrasado com alguma coisa, e eu não sei o que. Eu sinto que eu não sou daqui, assim, aquela assim, sensação mesmo, de que tipo, eu estou no lugar errado, né? Nasci no mundo errado, alguma coisa assim. Eu falo isso já tem muito tempo. Tem um sonho horrível, não é horrível, é meio engraçado quando eu acordo, me dá vontade de rir, porque eu sonho com os cabeçudinhos, os Grey. Só que no meu sonho eu não tenho medo deles, mas se eu ver eles aqui, eu vou morrer. E é o contrário, é eles que têm medo de mim nos meus sonhos. É um sonho muito engraçado, porque eu tô pilotando, perseguindo eles. E tem outro sonho também que vem recorrente, é que eles vêm na minha casa, eles levam as minhas filhas, simplesmente vou atrás deles, eu me escondo, sempre eu me escondo atrás de uma árvore, e depois eu entro na nave deles para recuperar minhas filhas. E é sempre assim, eu atirando neles com uma espécie de, sei lá o que, laser, sei lá o que. E eu acordo o tempo todo assim, fervendo mesmo contra eles, sabe? Eu não sei se é por causa de filme, não sei, mas faz um tempão isso, hein? Só que, sei lá, estranho, muito estranho. A primeira vez acho que foi uns 4 anos atrás. Foi daí que eu comecei a me interessar em saber o que era tudo isso. Do nada, assim, às vezes eu sonho, não sei. Aí eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos e tudo. Aí eu conheci você por uma pessoa que falou em outro canal. Aí eu vi um vídeo seu e eu não achei interessante. Isso daqui é loucura, é coisa de louco. Aí eu parei o vídeo e fui pra outro canal. E no dia seguinte, eu fui pro mesmo canal e tinha uma outra pessoa que entrou em contato comigo e falou: olha, vai lá, não sei o quê, porque eu tinha comentado, o canal é Vibrando Alto, é um canal também de pessoas que ensinam sobre espiritualidade, eles falam sobre sincronia, essas coisas.
Só que eu continuei a não querendo ir no seu canal, porque o primeiro vídeo que eu vi seu era de um cara falando dos Grey. Aí daí eu já comecei a dizer, não, isso daqui já não presta. Porque Grey, eu não sou muito amiga dos Grey, então... Aí eu não gostei, então eu parei de ir no seu canal. Só que o seu canal sempre vinha quando eu entrava pro YouTube, sempre, o seu canal o tempo todo. Aí até que um dia eu decidi ouvir um vídeo com um menino, um rapaz que entrou em contato com Jesus e esse vídeo me marcou muito, sabe? Comecei a rir, comecei a chorar e eu comecei a dizer, não, aí eu comecei a pesquisar os outros vídeos, então isso foi me interessando. Eu não me identifico com nenhum, na verdade, assim, eu acho que eu não sou nenhuma contatada, essas coisas, sabe? Eu acho que eu não sou. Eu gostaria muito de parar com esse medo horroroso que eu tenho de escuro, medo de altura, ter um relacionamento melhor e mais fácil com as pessoas. Eu acho que é mais isso, assim, e saber se o vitiligo tem alguma coisa a ver com esse problema emocional, essas coisas todas. Começou a vir na minha mente a imagem de vários pássaros vindo, voando e animais correndo, como se estivesse ocorrendo alguma catástrofe, sei lá. E eu ouvia tudo, sons e sentia percepção, sabe? Parecia que estava ocorrendo mesmo o fato. Várias vezes já tive isso, de estar olhando de cima, assim, o planeta Terra sendo devastado, assim, umas 2, 3 vezes, assim, acho que esses 2 últimos meses aqui foram o que mais aconteceram, mas não de tragédia, sabe, de coisa maior, assim. Saídas de corpo também, já fui, e várias outras coisas. Eu tive uma imensidão de coisas assim, que já vi naves, creio eu que em sonhos, de pessoas sendo abduzidas e bastante naves no céu, muitas naves, muitas. Já tive sonhos de estar saindo fora do planeta, não sei se era sonho ou se era real aquilo, mas era bem real, de estar vendo o planeta Terra ali, a órbita do planeta, saindo do planeta, vindo de cada vez mais, diminuindo até sumir, aparecendo em outro local, vendo outras naves assim, enormes, grandes, chegando naquele planeta e entrando para baixo da Terra, assim, vendo quem estava dentro das naves. Bastante coisa, assim, sabe? Eu vi. E também já vi algumas pessoas que moram próximo da minha casa, e eu olhei pra pessoa, a pessoa, tipo, mudou de forma, sabe? Uma forma mais animal, assim, meio escamosa, o rosto dela. Isso acontece meio que seguido. E já vi também em sonhos ou projeção lúcido, assim, bastante lúcido. Já vi um ser se modificando a forma de mendigo para ser réptil, assim, com uma língua bem comprida, com a língua bifurcada, a característica de um lagarto, sabe? Isso, eu sempre tive esse negócio, assim, eu sempre soube que existiu algum mundo extraterrestre, sempre soube, sabe? Eu sempre tive isso comigo desde criança. Então eu comecei a pesquisar, porque começou a acontecer bastante coisas comigo. E eu comecei a pesquisar na internet, né? Vendo sobre projeções, e através de várias pessoas que fazem esse negócio de projeções aí, e eu acabei encontrando um teu na internet de regressão, né? De hipnose. Aquilo me chamou a atenção, mas num primeiro momento eu não cheguei a olhar, sabe? Eu ia pesquisando e de repente aparecia um vídeo teu ali na minha frente ali. Aí eu disse, mas eu não tenho interesse por isso. E um dia daí eu, já que tá insistindo, de repente alguma coisa né? Peguei e cliquei pra olhar. E daí eu comecei a ver os teus vídeos. Entrei do YouTube, né? E acabei olhando. Todos me chamam a atenção, mas o que eu vi, que eu achei bem legal foi o caso Carim, né? O que eu realmente sou e o que é que eu vim fazer aqui, porque eu sempre tive esse negócio desde criança. Eu sempre tive isso que eu sei que eu não sou daqui.
Eu sei que eu já tive experiências de pessoas nenhuma tiveram. Inclusive eu já tive experiências perto de outras pessoas e as pessoas não conseguem enxergar. E então eu quero ver assim, ó, eu quero saber por que eu vim parar aqui, da onde que eu sou, qual que é o objetivo de eu. Mas eu já vi inúmeras vezes, mas eu nunca dei muita bola, sabe? Nunca, tipo, que legal, que bonito, né? Deve ser, tinha ciência que podia ser, mas eu nunca pensei que fosse direcionado para mim. Primeiro porque assim, eu queria saber se existe alguma coisa envolvendo a minha família nesse sentido, se foi feito algum trato, se eu estou envolvido com isso, porque o sentimento que eu tenho é que tudo que se relaciona a Grey, infelizmente, não é coisa boa. Tudo que eu li e aprendi até hoje a respeito disso, eu já entendi que não tem boa coisa aí relacionada. E assim, aí, por que eu queria saber a respeito disso? Eu não sei se isso tem envolvimento, mas assim, a minha irmã, eu li um relato, ouvi um relato no YouTube de uma moça que tinha muita dificuldade para engravidar. Na verdade, os óvulos dela estavam sendo retirados, né? Se eu não me engano, era isso o relato. E minha irmã, devido a eu fiz a seguinte junção: como a minha família tem uma certa relação com isso, pelo menos a gente saber se existe isso mesmo, né? Se tem alguma coisa nisso. Uma delas foi em sonho e a outra foi no pós-cirúrgico, nessa cirurgia de coluna que eu fiz. Aí na recuperação já eu tive como se fosse uma visão mesmo. Não sei se uma visão, se um sonho, eu estava meio que acordado, meio que... A experiência não foi muito positiva, né? Uma experiência meio negativa, porque assim, eu sou alérgico a certas medicações, né? E tive quase que um choque anafilático, por conta de um excesso de paracetamol que me deram no hospital. Só que essa cirurgia eu fiquei numa posição de bruço por quase 10 horas. E aconteceu um inchaço nos lábios e no queixo principalmente, que médicos até hoje não souberam explicar ao certo por que houve tanta concentração desse inchaço ali, esses edemas, né? E foi no momento assim que eu lembrei do que eu vi no pós-cirúrgico, né? Que na verdade eu vi foram 2 Greys pequenininhos, que não eram muito altos, coisa de 1,5 m mais ou menos. E eles estavam com um diálogo que eu consegui entender, eles dizendo que, assim, como a gente não consegue ter acesso a ele, que ele tem proteção, vamos deixar uma lembrança nossa com ele aqui. Aí essa lembrança deles foi justamente esse inchaço no queixo e na boca, que eles provocaram. Teoricamente foram eles, pode ser que seja coisa de minha imaginação, não sei. Já a outra experiência foi em sonho, foi em etapas, né? Eu adormeci no corpo físico. Aí quando eu me vi, vamos dizer assim, no astral, né, eu tinha consciência que o corpo físico estava dormindo e eu tinha um trabalho a fazer. Eu me reuni com um grupo e esse grupo, o trabalho que a gente ia fazer ainda não era naquele ambiente que a gente estava. Então é como se eu tivesse dormido uma segunda vez e passei para um plano diferente, né? E nesse local eu encontrei pessoas de vários tipos, né, seres de várias... Assim, tinham aparências variadas. Então tinham seres que pareciam com répteis, outros que pareciam com anfíbio. Um que parecia com anfíbio me chamou a atenção, né? Só que eu não tive um diálogo com ele. E logo em seguida, tanto eu quanto a equipe estavam encarregados de acompanhar um ser azul com mais de 3 metros de altura e que emanava uma luz do peito. E dava assim uma sensação de bastante conforto de estar perto dele. É uma pessoa que você via que era do bem, dava para perceber e sentir isso. Só que aconteceu uma coisa nesse meio termo, como se fosse ele estava como se estivesse fazendo a brincadeira, apareceu uma bola e ele chutou essa bola como se fosse uma bola de luz. Essa bola foi bem longe e quando chegou lá longe tinha uma cidade e nessa cidade, quando essa bola caiu nessa cidade, meio que explodiu, como se fosse uma explosão nuclear mesmo. E pessoas voaram e foi aquela visão de tragédia. E no final veio uma mensagem de uma voz que eu não sei de onde veio, como surgiu na cabeça, ou como se fosse no ar por um alto-falante, dizendo assim, quem está acompanhando os seus, tenham mais cuidado, sejam mais cuidadosos, ou alguma coisa do tipo, assim. Eu ter mais atenção com aquela pessoa que a gente estava acompanhando. E depois desse momento aí eu acabei acordando, né?
Né? E um pouco antes disso também teve, dentro dessa equipe que estava comigo, uma das pessoas, naquela segunda etapa, ela acabou por se distanciar, ela se afastou do grupo. E isso me deixou assim com um sentimento meio de perda naquela pessoa. Fiquei meio chateado pelo fato dela ter se afastado e não ter mais, não querer mais fazer parte do grupo, né? Ela se distanciou e tomou outro caminho. A saber o que é real, o que não é, o que eu estou vivenciando, o que não é. Não que eu tenha tido assim um conflito de realidade, sabe? Mas eu fico questionando a realidade física mesmo, se o que eu estou vivendo é real mesmo. Mas para ter um esclarecimento, não essa questão de crença religiosa mesmo, eu tento evitar ao máximo, porque eu não quero mais entrar nessa, porque eu sei que faz parte de um sistema de controle. Eu acho que essas visões que eu tive, principalmente em relação àquele ser azul, foi um pouco incompleta. Eu queria ver se talvez tem algo mais além do que eu lembro, né? Eu tenho um sonho recorrente, eu vejo muitos aviões caindo. E algumas vezes eu estou dentro do avião, mas eu sempre sobrevivo na queda do avião. Sempre. Muitas vezes eu vejo gente pulando de paraquedas, alguma coisa assim. Sabe, vejo o avião pegando fogo, que passa pegando fogo. E algumas vezes eu estou dentro do avião. Não que eu me interessei pelo assunto. Eu moro numa cidade muito pequena. Eu moro no interior do interior da Itália. E praticamente tem tempo que eu procuro de fazer uma sessão de hipnoterapia. E não encontro, porque tinha essa dificuldade. E me interessei justamente no seu perfil porque você faz essa sessão via internet. Mas, sim, tem muita coisa ali que eu vi que me interessa, sabe? Aquelas coisas que você... Essa saudade de alguma coisa que eu não sei. A razão por que eu tô aqui na Sicília. Isso... Não sei, eu sinto que eu já tive aqui. Não sei quando, não sei porquê. Não sei porquê. Parece que esse núcleo familiar que eu tô aqui, essas pessoas que eu tô aqui... Às vezes eu me pergunto, como que eu vim parar aqui, no fim do mundo, assim para dizer... Me faz fazer essas perguntas interiores, essas dúvidas. Sinto saudade que não é do Brasil, que não sei de que é. Não sei de que é. Sabe, quando eu era criança, eu tinha umas coisas, eu tinha umas lembranças de que não eram minhas. Eu lembrava que eu morava numa fazenda, que eu tomava banho num rio, que eu tinha irmãos. E quando eu perguntava isso a meus pais e minha mãe, eu falei, não, você sonhou isso. Mas eu sei que eu não sonhava, eu lembrava disso. Depois, quando eu fui crescendo, isso parou. Sabe, essas lembranças pararam. De vez em quando acontece de lembrar, não sei, sinto essa saudade estranha. Olha, tentar encontrar alguns esclarecimentos, algumas respostas para essas perguntas o que é essa saudade? E talvez, se eu consiga uma resposta, por que eu estou aqui na Sicília? É tão fora de mão do meu percurso de vida que eu nasci lá no Brasil, em Vitória, como eu te falei, uma infância tão sofrida. Eu estou aqui do outro lado do mundo, trabalhando de maneira honesta, porém, em um nível que eu não pensava quando eu estava lá no Brasil. Sabe, às vezes passa na minha mente, eu tenho uma imagem de quando eu era criança. Eu lembro que eu era vestido de soldado, mas eu não conseguia ver. Eu falava com uma outra pessoa e eu via de cima de uma plataforma, de alguma coisa, eu via outros soldados embaixo. Mas sabe aquela sensação de que não é daqui? Porque não era possível eu tenha visto aquilo. Era muito maior de mim, não sei. Era diferente. Sinto que não é daqui. Mas sabe, eu prefiro não condicionar. Exato. Eu recebi um vídeo falando pelo que eu entendi, era uma reunião em outra dimensão, onde um líder, sei lá se líder extraterrestre, líder espiritual, líder de energia, líder sei lá o que, ele falava que ele estava pegando, que a gente está num momento de transição, que a Terra está passando uma fase de transição da lógica para o amor, né? E que ele estava procurando aliados voluntários para vir para a Terra, e que ele ia fazer uma forma diferente, não ia mandar avatares, líderes religiosos, pessoas que tivessem influência sobre o povo. Ia mandar vários aliados, várias pessoas voluntários
E para chegar aqui é uma região muito densa, e para chegar aqui nesse planeta, aqui era uma espécie de laboratório, você tinha que se vestir com uma vestimenta, que seria nosso corpo. E seria uma vestimenta biológica, ele explica pra gente, e que é uma forma interessante de vida, e você tinha que, e as pessoas estivessem preparadas para essa transição e encarar com leveza essa realidade. E eu tenho um fundamento isso que eu ouvi. Por exemplo, no meu trabalho, o que eu faço, eu sou muito destacado no que eu faço. Mas na hora que chega, no momento, todo mundo me procura, meu telefone não para de tocar, toda orientação que precisa, as pessoas vêm até mim sem eu querer mostrar serviço, nada. Só que na hora de uma promoção, não chega a minha vez. Então, será que eu estou no lugar certo? Será que é aquilo que eu tenho que fazer? Entendeu? Então, assim, eu sinto que eu estou desgastando muito por uma coisa que não tem... O trabalho é um exemplo, tá? Não é só o trabalho, até na vida. Eu acho que, sabe remar na praia? Ficar remando na areia? Você rema e não sai do lugar? É isso que eu acho. São flashes, tá? Quando eu era pequeno, no meu quarto, sempre quando meu pai fechava a porta, meu pai vinha e orava comigo. Quando meu pai saía e fechava a porta, entrava sempre uma moça e sentava na cama comigo, eu já esperava ela. E me botava para dormir, falava, não fica assim. Seu pai não entende como você é, apenas relaxe. Por exemplo, eu chego em casa e eu sinto, como você tem a sua egrégora que trabalha com você, existe uma egrégora também que trabalha comigo que me bota para dormir. Na hora eu falo, vai dormir agora, e eu apago. Automaticamente, pago e vou embora. Aí eu tenho alguns minutos de lembrança saindo, logo em seguida eu me apago. Quando eu saio do corpo, nós usamos outros macacões espirituais para poder não dar aonde nós estamos, como se fosse um GPS. Eu digo que nós somos pequenos GPS. Então, quando nós estamos em trabalho espiritual, a gente muda a nossa roupagem decorrente àquela vibração para onde a gente tem que ir. Imagina, nós vamos fazer um resgate, onde pode ter reptilianos, pode ter qualquer outra coisa. E se você voltar, eles vão atrás de você, que eles vão pegar teu ponto de GPS. Eu coloco assim, ponto de GPS. Por isso nós usamos essa roupagem. Com certeza. E quando se troca a roupagem, nós retornamos sem trazer nada de retorno, ninguém junto com a gente. Então, é mais ou menos isso. Eu coloco, que seria o preto velho que parece para mim, eu digo que ele é um insectoide, tá? Eu digo isso aí. E tem outros seres também. É difícil colocar, se eu colocar para você qual é a minha origem, quando eu faço desdobramento, é multiverso. É a minha origem, é de onde eu me vejo. Pode ser que durante a regressão ou não, vai ter um ponto diferente. E veio à tona o seu nome, e eu comecei, como eu não gosto de ficar buscando nada muito subjetivo, eu não fico me afundando muito, eu gosto de sentir as vibrações. Quando eu te vi, eu falei, nossa, interessante, realmente eu gostei muito, e eu falei, uau, tem tudo, assim, realmente, mas eu até então nada decidido de querer fazer com você. Teve um dia que eu falei, sabe de uma coisa? Como há muito tempo atrás, aconteceu na minha infância, coisas que aconteciam na infância, e chegou um momento onde foi tudo travado, e sempre vinha na minha cabeça, é necessário fazer a hipnose. E eu esperei. Tudo é um momento certo, é um momento de despertar. Seja do humano, seja do espírito, como você falou, uma criação. Mas houve esse momento que eu aguardei. A luzinha verde, vou fazer com a Cássia. Eu posso contar, se me permite, o que aconteceu comigo no dia que eu fiz uma semana depois. Tem a data, eu anotei isso. Que eu fiz com você eu paguei online para fazer a hipnoterapia. Aconteceu um fato muito interessante comigo. Na noite, eu tive um desdobramento, estava eu num desdobramento, logo em seguida eu retorno, me vejo dormindo. Quando eu olho, eu não estava adentrando ao meu corpo, eu estava do lado. Quando eu olho do lado do meu corpo, havia um Grey Alien, é isso que eu vou te falar da minha infância. O Grey Alien estava com um dispositivo apontado para minha cabeça, e nada subjetivo, não tinha visto, estava cansado demais, trabalhei assim, metendo debaixo de chuva. Não estava nem pensando sobre isso. Ele estava com dispositivo, eu estou olhando, daqui a pouco eu vou para um sonho. Já não era mais, eu já estava num sonho, perdoe-me, eu estava sonhando, deixa eu voltar bem corretamente, está tudo anotado. Eu estava sonhando que você, nunca te vi pessoalmente, estava você e um rapaz de cabelo curto, pele branca, psicólogo, aparentando mais ou menos seus 38, 39 anos, não mais do que isso, um pouco mais alto que você, e você chegava para mim, essa consulta que teria comigo, que vai ter comigo semana que vem, você estava tendo comigo, só que você falava assim para mim, olha suas palavras, não esqueço até agora, meu amigo, tudo para você é normal, tudo foi invenção da sua cabeça, segue o seu caminho, segue a sua vida, e isso que outro rapaz falava assim, perfeito, nada, não é nada, lembra de uma coisa, vai seguir tua vida normal, segue, vai ganhar o seu dinheiro, vai gostar de dinheiro, vai gostar da sua vida, esquece essa coisa
do plano astral, esquece tudo, vai ser uma pessoa normal. Naquele momento, eu já estava do lado, aí eu desperto, um desdobramento do lado do Grey Alien, do lado dele. E eu via ele com um dispositivo apontando exatamente para minha pineal. Apontando, saía um jato de luz para minha pineal. E eu do lado dele. Eu tô olhando para aquilo e ao mesmo tempo me subdividir entre você lá e eu do lado dele, em desdobramento. E eu continuei olhando. Eu falei assim, Cássia, não, desculpa, mas não tô acreditando, não. Quando eu acordo, eu já estava do lado dele. Ele me viu e ali houve um atrito entre eu e ele, naquele momento. E eu falei, você não tem controle sobre mim. Você não vai fazer isso comigo. Não vai fazer isso comigo em momento nenhum. E eu conversei direto com ele e ele foi embora. O que acontece, Cássia, é porque eu tinha que te falar, mas faz dias. E toda hora que eu anotei aqui, ó, tá aqui anotado, falar com a Cássia, isso não vou esquecer. Todo o meu desdobramento, eu vou direto nas bases Greys. Quase todo o meu desdobramento, tá? E eu, uma base na Antártica, uma base em uma área desértica, bem afastada, tipo no pique de uma montanha. Há crianças mutantes, onde ali eu estava, eu adentrava junto com esse grupo, perfeitamente em desdobramento. Junto com esse grupo, uma dessas formas, estávamos nós ali dentro, em desdobramento, e onde foi falado assim, você não pode saber. Aí, esse Grey Alien, quando eu toquei nele, falou assim, agora você sabe o que são os Grey Alien, você sabe de onde nós viemos. Aí eu falei assim, eu sei a origem de vocês. Aí ele falou assim, mas você não tem que saber. Telepaticamente falando, você não tem que saber disso. Toda parte dos Grey Aliens vem para mim, área quântica. O que eu vou falar para você pode ser um sonho, pode ser verdade, pode ser mentira. Mas toda hora em desdobramento, os Grey Aliens são um pedaço do nosso futuro geneticamente mal feito. Ocorreu um erro e eles retornaram novamente para corrigir esse erro. O que eles mais tentam fazer, os híbridos, porque eles não conseguem. Dentro do nosso DNA foi alguma coisa travada, onde agora estão conseguindo. Mas até então, quem são os Grey Alien? Não esses robozinhos, os Grey Alien. Todo o meu desdobramento somos nós no futuro alternativo. E que eles voltaram. Pode ser ilusão na minha cabeça ou não, mas isso é essa imagem que esse foi o meu desdobramento, muito deles. E anos atrás, eu tive um desdobramento onde eu fiquei suspenso dentro desse, sei lá o que era, entendeu? Dentro de, não sei se é uma espaçonave, uma base, onde eles injetavam em mim um líquido prateado, metálico prateado dentro de mim. E eu olhava para eles e falava, isso... Eu falava, não, isso é para você. Eu falava, tá, assim, mas não me parecia... Esses não me pareciam negativos, não eram negativos. Tá, que você possa acessar o meu subconsciente, meu inconsciente, e liberar o que foi travado. A minha infância, o que eu fazia na minha infância, depois foi tudo travado. E chegar realmente na minha origem, só isso. Pelo que eu sinto, a hipnose, de repente uma hipnose do jeito que você faz, ela consegue acessar algumas portas que estão fechadas, ou que foram fechadas. Isso, às vezes, é um tempo certo para poder abrir essas portas. Era um dia que eu passei domingo, segunda e terça-feira sem dormir bem, dormi muito pouco. Na minha casa eu não consigo dormir bem no domingo, parece que tem alguma coisa que não me deixa dormir. E veio um ser, parecia com um Grey. E aí ele me tirou do corpo, só que eu não vi meu corpo, eu só vi as coisas atravessando parede e ele me levando para um lugar, pro fundo de casa, no quintal. Ele me tirou, só que eu tava dormindo aqui, eu me vi saindo do corpo lá na minha casa. Não sei como que foi isso, mas como se eu estivesse dormindo lá e ele me tirou e foi me empurrando. Ele foi fazendo gestos com a mão assim, como se estivesse jogando alguma coisa. Eu vi eu atravessando algumas paredes. Aí a gente chegou no quintal de casa e ele falou, entra aí. Eu falei, entrar onde? Foi, entra na terra. Eu falei, como? Aí pegou e pulou na terra e sumiu. Aí eu pulei atrás, senti toda a areia passando pela minha mão e não enxergava nada, só que eu senti a areia, a terra. Daí a gente apareceu no quintal de casa de novo, só que à noite. E ele falou pra mim ficar escondido atrás da árvore, que tinha um pé de manga lá uma vez, que ele ia ver os seres que estavam em cima da árvore. Tinha um monte de bicho lá, só que eu não conseguia ver o que era. Estavam fazendo bastante bagunça, como se fosse uma organização ali, onde eles se encontravam pra sair fazer alguma coisa, bagunça. E aí ele voltou, falou que eu podia sair de trás da árvore e que os bichos já tinham ido. E nisso eu olhei para o céu e perguntei para ele se o céu na projeção astral é igual o que a gente vê durante a consciência. Aí eu acordei. Eu acho que era Grey, mas ele não parecia muito Grey. Era um ET feio. Ele parecia mais aquele ET do filme ET, do dedão. Era igualzinho aquele lá. Bem feinho, bem... Só que a hora que ele tava me empurrando, ele tomou outra forma e depois ele voltou a ser ET de novo. Um dia eu sonhei com um tipo de inseto
parecia aqueles insetinhos do MIB, homens de preto, que toma café. Eu tava sonhando alguma coisa e de repente caiu uma tela e eu me vi deitado em algum lugar e esse bicho mexendo em mim. Depois já voltou a tela de novo. Foi bem rápido. Mas eu acho que eles devem ter colocado alguma coisa em mim. Eu acho que deve ter alguma coisa, porque eu nunca vi aquela cena antes, em filme, nada. E eu achei bem estranho. Eu acho que existe porque eu sinto a energia das consciências quando chegam perto. Eu sei que eu preciso entender o que eu vim fazer aqui porque tá difícil. Cada dia parece que eu tô ficando mais sufocado.